Queridos homens, ser um representante de Cristo dentro do lar não é algo de menos importância. É algo extremamente importante. E para que verdadeiramente você possa representar a Cristo, há um complemento aqui, há uma orientação no verso 25, tá? Diz aí o quê? Amém ou misericórdia, gente? Todo mundo encontrou aí? Amém? Diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, não é a mulher do vizinho, não é? Não é a mulher de lá do trabalho, é a sua mulher, aquela que você escolheu para ser a sua companheira de vida. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Bom, então, para que você seja verdadeiramente um representante de Cristo dentro do seu lar, você precisa amar. Mas amar simplesmente de palavra? Não. Ter até a atitude de dar a sua própria vida, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Sabe, queridos, isso é muito forte, isso é muito importante, porque dentro de alguns lares, não os daqui, existe agressão verbal, existe agressão física, existe agressão, violência psicológica. Existe aquele marido que quer mandar, obrigar a mulher a fazer o que ele bem entende, descartando os princípios, deixando de lado o amor, a correspondência, porque a mulher, ela foi tirada da costela do homem, não para que ela fosse acima dele, nem para que fosse abaixo, mas para que fosse uma companheira idônea. Bom, partindo deste princípio, nós temos uma citação de Ellen White: se o marido é grosseiro, não sou eu que estou falando, né? É Ellen White. Rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa. Ah, queridos, eu quero crer que aqui nós não tenhamos esse tipo de marido, que seja grosseiro, que seja ríspido, que seja egoísta, pensando só em si e não na esposa. Porque a Bíblia afirma que o marido tem que amar. Ora, o marido não ama a esposa? Lógico que ele ama. Se ele chega ao ponto de pedi-la em casamento, ir até o altar, com certeza ele ama. Mas muitos homens têm dificuldade de expressar esse amor. Então, por isso que a Bíblia vem aqui orientando, para que você, querido, demonstre através das atitudes, através das palavras, o amor que você sente. E sabe, querida, se seu marido for grosseiro, for ríspido, de maneira nenhuma eu estou aqui dizendo que você deva abandoná-lo. Muito pelo contrário, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor por ele, até que ele se torne o verdadeiro representante de Cristo em seu lar. Porque Cristo tem poder para transformar a vida de toda e qualquer pessoa. Nenhum de nós podemos ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Deus tem todo o poder de transformar a cada um de nós. Quem é que limita o poder de Deus? Nós mesmos. Então, creia, confie. E em Colossenses vem apenas reforçando o que Efésios 5:25 diz.
e unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele. Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos aprender de Jesus, a tornarem-se mais e mais imbuídos, ou seja, cheios do seu Espírito? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa buscar esse Deus maravilhoso para transformar a nossa vida. Então, o conselho de Deus para os homens é amar ou amai. Mas lá em Efésios 5:22 tem um conselho para as mulheres. Eu sei que muitas de nós não gostamos desse verso, mas vocês vão entender que ele é mais suave do que a gente muitas vezes olha para ele, tá bom? Vamos lá? Em Efésios 5:22 e 23 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador. Queridas, aqui está falando para nós nos sujeitarmos como ao Senhor, como a Cristo. Quando a gente pensa em Cristo, nós pensamos no nosso Salvador, aquele que verteu seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E essa vida eterna, ela é para todos, porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, é ou não é? Que deu a sua vida e se entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador também pode ter a vida eterna. Se nós olharmos para esse esposo, para este marido, e a gente ver que ele é um verdadeiro representante de Cristo dentro do nosso lar, é difícil respeitá-lo? É difícil sujeitarmos a ele? Não, de maneira nenhuma. Agora, nós mulheres temos algumas características que nós vamos ver aí em Provérbios. Melhor é morar num canto do eirado do que numa casa, do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. E vamos combinar. Em alguns momentos a gente tá demais, não é? A gente pega no pé o tempo todo. Às vezes meu esposo fala assim: amor, dá um tempinho. Eu não sei se acontece aí no seu lar, mas nós mulheres temos uma habilidade de pegar no pé, de às vezes ir além do limite, de ficar falando. Às vezes o marido chega, não dá nem tempo de tirar o calçado, de tomar um banho, a esposa vem: porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e porque aconteceu isso, ela não é. Gente, eu não sei, eu estou falando lá de casa, né? Não trouxe carapuça para ninguém aqui. E isso é muito bom nas igrejas que eu estou indo. Como eu não conheço, eu fico muito livre para falar. Eu estou falando da minha casa, porque esse sermão aqui é primeiramente para mim, ok? Agora o outro, gente, o outro é um pouco pior, tá bom? Mas me perdoem, é a Bíblia falando, não sou eu não. Em Provérbios 27, o verso 15, traz aí uma mensagem, uma citação que choca, mas é mais ou menos por aí. Diz assim: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Em algumas penitenciárias
penitenciárias era usado, eu acho que não é mais usado, mas enfim, né? Não trabalho em nenhuma penitenciária, então não sei. Mas era utilizado um método de tortura para fazer o preso confessar, que era colocá-lo embaixo de um pingo d'água constante. Diz que a pessoa ficava quase louca. Ela confessava tudo, até mesmo aquilo que ela não havia feito. E a Bíblia está comparando eu e você, queridas irmãs, com esse gotejar constante. E às vezes tem algumas mulheres que a Bíblia fala que a mulher sábia faz o quê? Edifica o seu lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. E às vezes, através das nossas atitudes impensadas, principalmente em determinado período, que eu já passei desse período, que nós ficamos assim, qual termo seria? Ninguém gostaria de ficar do nosso lado, porque a gente fica meio irritante, não é? E se a gente se conhecer, nós vamos nos policiar mais nesses momentos. Porque se você está nesse período, você fica um pouquinho mais sensível. E às vezes fica um pouquinho mais enfática, para usar um termo adequado, não é? Mas maridos, assim como as esposas que têm um marido que às vezes é egoísta, é grosseiro, ela vai dobrar o joelho e orar por ele. Você, meu querido irmão, vai também dobrar os joelhos e orar por esta mulher, para que Deus a transforme, para que Deus verdadeiramente transforme o seu lar num pedacinho do céu. Porque os filhos, eles copiam atitudes nossas. E se no lar não houver um equilíbrio, não houver amor, e isso não for visto, infelizmente eles vão crescer tristes. Eles vão crescer e copiar esse modelo. E não é um modelo muito bom para se copiar, né? Mas assim como tem conselho para o homem, para a mulher, também tem conselhos para os filhos. E está também aí em Efésios sobre a educação dos filhos ou sobre os filhos. Está em Efésios, então, 6, de 1 a 3. O verso 1 diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E sabe de uma coisa? Quando nós não obedecemos aos nossos pais, quando queremos seguir os nossos próprios caminhos, nós colhemos as consequências. E as consequências muitas vezes não são boas. Aliás, quando nós não seguimos a orientação, o conselho dos nossos pais, geralmente colhemos consequências tristes. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E o verso 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tem pessoas que morrem tão jovens, mas é lógico, nós vivemos em um mundo de pecado. E a maior certeza que temos é de que todos nós, enquanto Jesus não voltar, poderemos passar pela morte. Depois que o pecado entrou a esse mundo, nós vivemos em um mundo de morte e colhemos as consequências pelos nossos erros, por aquilo que nós copiamos do mundo, não é verdade? Copiamos muitos padrões do mundo. E falando em copiar padrões do mundo, nós vivemos
em uma sociedade que tem pregado o empoderamento da mulher. Mas você já leu o empoderamento da mulher à luz da Bíblia? Para ver o que realmente é esse empoderamento? Será que empoderamento é deixar crescer os pelos debaixo do braço? É isso que é empoderamento da mulher? É você não fazer as coisas dentro do seu lar? É isso que é empoderamento? Não, queridos. Deus nos comissionou para sermos ajudadoras, auxiliadoras idôneas. Alguém que corresponda verdadeiramente ao anseio de Deus. Ele nos deu filhos como herança do Senhor, para os educarmos e devolvermos quando Jesus voltar. De rendermos um louvor ao Senhor. E também de apresentar a nossa família diante do teu altar, pedindo ao Senhor as bênçãos, o perdão e a direção, para que possamos estar prontos quando tu voltares nas nuvens dos céus. Em paz aos nossos lares, e nos leve até a Aparecida para a programação que teremos lá, às 15 horas. Nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos. Amém.